Novas regras para tatuagens. Após morte de empresário em Itapema, Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia para a realização do procedimento. A violência nas estradas catarinenses. Somente na BR-282, 6 pessoas perdem a vida entre sexta-feira e domingo. A apreensão no setor produtivo catarinense com o tarifaço de Donald Trump. Há 3 dias do início da cobrança das tarifas, Comitê de Crise da Fiesc se reúne para ouvir empresários sobre o impacto das medidas. Série C do Campeonato Brasileiro. Figueirense perde em casa para o Anápolis e fica mais perto da zona do rebaixamento do que do grupo dos 8 melhores da competição. Um torneio diferente. Estudantes da UFSC preparam carro de corrida para a competição com alunos de toda a América Latina em São Paulo. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade desta segunda-feira começa com uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de anestesia para a realização de tatuagens. O documento foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A medida proíbe os médicos de utilizar a anestesia tanto geral como local, assim como a sedação para a realização de tatuagens, independentemente da extensão ou da localização do desenho. O uso de anestesia só está liberado nos casos onde há indicação médica para reconstrução, como na pigmentação da areola mamária após cirurgia de retirada das mamas, em mulheres que passaram por tratamento de câncer de mama. Mesmo nesses casos, o Conselho Federal de Medicina deixa claro que o procedimento deve ocorrer em ambiente com infraestrutura adequada, o que inclui uma equipe treinada, monitoramento contínuo e avaliação pré-anestésica. A medida foi tomada, dentre outros motivos, após o caso do empresário e influenciador digital morto em Itapema, no litoral norte catarinense. Ricardo Godoy tinha 46 anos e morreu após receber anestesia geral para a realização de uma tatuagem nas costas. O procedimento aconteceu em um hospital. O laudo da morte apontou que Ricardo tinha hipertrofia no coração, condição que não foi detectada antes da realização do procedimento. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Entre sexta-feira e domingo, 16 pessoas perderam a vida em acidentes nas vias municipais, estaduais e federais em Santa Catarina. Só na BR-282 foram 6 mortes. Em São Miguel do Oeste, Delvino dos Santos, de 57 anos de idade, e Darcy Schaffer, de 73 anos, morreram em um acidente no trecho da rodovia federal que corta a comunidade da Linha Aparecida, no interior da cidade. Os dois estavam em uma motocicleta que bateu de frente em um carro. O motorista do veículo não se feriu. Em Xanxerê, também no Oeste, Lucimar Fernandes de Oliveira, de 40 anos de idade, morreu atropelado por um carro ao atravessar a rodovia federal no perímetro urbano da cidade. Com o impacto da batida, o homem ficou com o corpo partido ao meio. O motorista do carro, de 24 anos, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. Ainda no Oeste, em Nova Erechim, um acidente entre uma caminhonete e um caminhão matou 3 pessoas. Jauna Lau da Silva, de 28 anos de idade, e Claudete Terezinha B. dos Santos, de 51 anos, morreram no local da batida. Maurício da Silva Oliveira, de 32 anos, morreu ao dar entrada no hospital. Os 3 estavam em uma caminhonete com placas de Maravilha que bateu de frente em um caminhão com placas de Arabutã. Um homem de 52 anos e um menino de 11 que também estavam na caminhonete foram levados em estado grave para o hospital. Os ocupantes do caminhão tiveram apenas ferimentos leves. Já em Rio do Sul, no Alto Vale, um carro desgovernado atropelou uma jovem mãe que estava com a filha no colo. A mulher não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança registraram um atropelamento que ocorreu no sábado no bairro Barra do Trombudo. Ana Paula Soares, de 23 anos, atravessava a rua com a filha de 3 anos no colo quando o veículo desgovernado a atingiu. A motorista do carro perdeu o controle após ficar sem os freios. O freio de mão foi acionado, mas o carro rodou na pista e atingiu mãe e filha. Ana Paula foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A menina foi levada com ferimentos pelo corpo para o hospital. E aqui em Florianópolis foi identificado um motociclista que morreu após ser arremessado da ponte Colombo Salles após o acidente neste sábado. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar esse caso.
Luiz Renato Teixeira Fonseca, de 55 anos de idade, é a vítima fatal do acidente que ocorreu na noite de sábado. O homem havia parado para ajudar um outro motociclista na ponte que dá acesso à área continental de Florianópolis, quando os dois foram atingidos por trás pelo carro. Com o impacto, Luiz foi arremessado da ponte e morreu no local. O outro motociclista ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital com traumatismo craniano. Luiz era mecânico e também trabalhava como motoboy. O motorista do veículo se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi multado e teve o carro apreendido. E a seguir aqui no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, há poucos dias da entrada em vigor do tarifaço norte-americano, Fiesc reúne empresários em comitê de crise para discutir o impacto das medidas. Assunto para depois do intervalo, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio comigo, porque é hora de falarmos de política. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vamos? Bem de fim de semana? Super bem, super tranquilo. Prisco, temos declarações polêmicas do governador Jorginho Melo e temos presidente do PT estadual eleito nesse fim de semana, é isso? Exatamente, Rodrigo. O governador aproveitou aí essa calmaria, Congresso Nacional em recesso, Assembleia Legislativa também, tudo muito tranquilo, e o governador deu uma declaração para a colega Karina Manarim, de Criciúma, e nela ele fala que não tem acordo firmado em relação à presença de Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado. Inclusive, disse que o que foi aventado seria o aproveitamento dele em Santa Catarina, mas que poderia ser também em outros estados. Qual a leitura para essa colocação neste momento? Vamos lá. Aqui tem a figura de Jorginho Melo, talvez não querendo que passe a ideia, a imagem, a sensação de que estaria sendo tutelado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos lá, de quem é muito amigo, eles são muito próximos, mas a reação foi grande da sociedade como um todo e especialmente do setor produtivo. Sem falar que ele também precisa de espaço para a composição partidária e eleitoral, considerando 2026, com Carluxo ocupando uma posição, sobra uma. E a vice, muito pouco, para quem deseja congregar em sua coligação vários partidos políticos. Próximo telão. E aí ele citou que teria também os estados do Espírito Santo, ali acima do Rio, ao lado de Minas Gerais, que juntamente com São Paulo formam o Sudeste, e um estado lá do Norte, lá em cima, Roraima, assim como Santa Catarina, essencial e potencialmente bolsonarista, querendo tirar o corpo fora. Próximo telão. E aí tem a alternativa também, se Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos ou se tornar inelegível, Carlos Bolsonaro poderia concorrer em São Paulo na vaga de Eduardo ao Senado, ou se Flávio, primogênito, candidato à reeleição no Rio, vier a ser colocado para uma composição nacional, ele poderia concorrer no espaço do irmão. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. E vamos a outro tema rapidamente. Aqui, Fabiano da Luz, eleito, mas por uma margem pequeníssima, menos de 400 votos. Próximo telão. Derrotou Luciane Carminati, que teve um grande desempenho, mas não levou a melhor. Próximo telão. E aí estão os outros dois deputados. Padre Pedro Baltzeira, que disputou o primeiro turno, e Neudi Sareta, eles defenderam a tese de um acordão. Para quê? Para evitar o que ocorreu. Além do partido rachado ao meio, desmobilizado. Foram menos de 10% dos filiados
aptos a participar. Próximo telão e para encerrar. Responsável maior? Décio Lima, o atual presidente, foi para o segundo turno, elegeu apenas 7 prefeitos ano passado e é presidente do Sebrae Nacional, com orçamento de 6 bilhões, superando metade dos ministérios do governo Lula, seu amigo. Os dois juntos apoiavam Fabiano da Luz. E o resultado deixou muito a desejar. Isso prova, meu caro Rodrigo, que o PT está enfraquecido para enfrentar o pleito 2026 aqui em Santa Catarina. Obrigado, Prisco, pelas informações. Forte abraço, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos em frente. Olha, há poucos dias do início do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, a Fiesc reuniu um comitê de crise para analisar os impactos da medida a partir agora, do dia 1º de agosto. Um dos setores mais impactados é o de madeira. A reunião online contou com empresários e representantes de setores da indústria espalhados pelo estado. Em comum, a preocupação com os impactos do tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. O objetivo dessa reunião foi, em primeiro lugar, mostrar que o trabalho da Fiesc agora está indo numa outra frente, que é uma frente de tentar mitigar potenciais efeitos negativos do tarifaço, vamos chamar assim, uma vez que é muito provável, a gente já encarar como muito provável, a entrada em vigor na sexta-feira. A taxação de 50% de produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos foi anunciada pelo presidente norte-americano no dia 9 de julho. Desde então, empresários de Santa Catarina têm buscado alternativas para evitar perdas. Um dos setores mais afetados no estado deve ser o dos derivados de madeira. Dos 10 produtos catarinenses mais exportados para os Estados Unidos em 2025, 5 são dessa categoria. Segundo o sindicato que representa o polo moveleiro de Santa Catarina, 62% dos produtos do setor produzidos nessa região são exportados para os Estados Unidos. Hoje nós já temos empresas que estão com suas produções paradas mediante a suspensão dos pedidos por parte dos clientes. E esta tarifa, se mantendo essa tarifa sobre os produtos que são exportados para o mercado dos Estados Unidos, certamente nós devemos ter um índice de desemprego considerável dentro da nossa região. Para evitar maiores impactos no estado, a Federação das Indústrias tem se articulado para que o governo do estado ajude a mitigar os efeitos das novas tarifas sobre as empresas catarinenses. Uma aceleração de devolução de créditos de exportação, quer dizer, essas empresas são as mais afetadas, elas têm créditos de exportação de ICMS junto ao governo, então poderiam ter medidas nesse sentido. A gente também pensa em linhas específicas de crédito, especialmente aquelas para micro e pequenas empresas, né? O capital de giro agora pode ficar comprometido. Então a gente está trabalhando nesse conjunto de medidas para que se consiga, na verdade, identificar qual é o elemento, a chave que precisa ser virada para que a indústria ou a atividade produtiva perca menos. Ainda na economia, Santa Catarina lidera o crescimento do comércio pela internet. Só neste ano a alta foi de quase 300% no envio de pacotes de compras online. A estudante Gabriela tem o hábito de fazer compras online. Para ela, comodidade e praticidade pesam na hora de decidir. A pesquisa, dos valores, então eu posso, em várias plataformas, em vários sites, poder ver o mesmo produto ou então produtos similares, ver os preços, também as avaliações das pessoas. Igual a Gabriela, muita gente está comprando pela internet. Tanto que Santa Catarina teve um crescimento de quase 300% no envio de pacotes de e-commerce no segundo trimestre deste ano, o maior índice do país. Especificamente em Florianópolis, a gente tem o maior índice do país, que é 21%. Alguns fatores que influenciam no aumento do faturamento das empresas, principalmente do nosso aeroporto, que vem cada vez mais investindo para o aumento de cargas, e também centro de distribuições de empresas, de grandes marketplaces, que estão aqui próximo
a nossa capital, que influenciam que a entrega chegue mais rápido ao consumidor. E os direitos do consumidor são garantidos tanto online quanto nas lojas físicas. Em todos os casos tem os direitos legais, direitos de garantia por vício do produto, né, ou vício oculto. Isso não impede do consumidor estar reclamando, fazendo essa reclamação, tanto de maneira online como de maneira comprando na loja física. O e-commerce ou o comércio eletrônico é quando você compra produtos ou serviços pela internet. E esse modelo de negócio vem crescendo tanto entre as grandes marcas quanto entre os pequenos negócios. As compras online não substituem o comércio físico. Em Santa Catarina, o varejo cresceu mais que 7,5% neste ano, 3 vezes mais que a média nacional. Os dois é a melhor junção e faz a gente comprar muito melhor e se sentir muito mais satisfeito, né, com a nossa compra. A seguir, as informações do esporte com os gols do fim de semana e os jogos de hoje pelas séries B e C do Brasileiro. E veja também, equipe de alunos da UFSC que prepara carro de corrida para a competição com estudantes de toda a América Latina em São Paulo. Os detalhes na sequência, já voltamos. Estamos de volta. A Petrobras anunciou para o início de agosto agora uma redução no preço do gás natural para as distribuidoras. Câmbio e preço do petróleo influenciaram na medida. A redução anunciada pela estatal foi de 14%. Segundo a Petrobras, os contratos de gás prevêem atualizações trimestrais. Para o trimestre que inicia em agosto, a referência do petróleo Brent caiu 11%, enquanto o câmbio teve apreciação de 3,2%. Desde dezembro de 2022, o preço da molécula de gás para as distribuidoras acumula uma redução da ordem de 32%. Vale ressaltar que o preço final ao consumidor leva em conta o custo do transporte até a distribuidora, a margem de cada concessionária e os impostos federais e estaduais. Série B do Brasileiro pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, a Chapecoense empatou sem gols com o Atlético Goianiense em Goiânia neste domingo. O resultado manteve a equipe catarinense na 4ª posição dentro do G4 com 30 pontos somados. O time do Oeste só volta a campo no próximo domingo para enfrentar o CRB na Arena Condá. Já o Avaí está em campo neste momento, no estádio da Ressacada. O time da capital enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em partida que começou às 7 horas da noite. Jogo no primeiro tempo, placar já aberto, 1-0 para o Avaí. O time catarinense é o 11º colocado com 25 pontos, a 5 da Chapecoense. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. E agora a Série C. O Figueirense perdeu em casa para o Anápolis neste fim de semana. A derrota deixou o time distante do G8 e a 1 ponto da zona do rebaixamento. No estádio Orlando Scarpelli, aos 29 minutos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para os visitantes neste toque de mão de Yuri. Igor Cássio bateu no canto direito para fazer Anápolis 1-0. Segundo tempo, aos 32 minutos, cruzamento de Léo Maia para a área. Marlisson subiu mais alto e mandou de cabeça no canto para deixar tudo igual. Mas aos 47 minutos, após lateral pela direita e desvio de cabeça na primeira trave, Guilherme pegou de primeira e fez este belo gol para dar a vitória ao time goiano. Final em Florianópolis, Figueirense 15º colocado com 15 pontos, 1, Anápolis 2. O Figueirense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o ABC em Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje à noite o Brusque tem duelo contra o Botafogo da Paraíba, fora de casa. Para o jogo, o técnico Bernardo Franco volta a comandar o time no gramado após suspensão. Também voltam de suspensão Alex Juan, Jean Mangabeira e Jean Paul Torres. Por outro lado, João Veras, com o terceiro amarelo, está fora e Biel, com lesão muscular, é dúvida. O recém-chegado Olávio deve ser titular no time neste retorno do atacante ao Brusque. O time catarinense é o 8º colocado com 18 pontos somados. A partida começa daqui a pouco, 7h30 da noite, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Cobertura completa no Jogo Aberto SC de amanhã. Agora são 7 horas e 15 minutos. Você vê imagens ao vivo deste início de noite em Florianópolis. Em destaque, pontes que fazem ligação entre ilha e continente. Tempo bom na cidade. 16 graus é a temperatura. Trânsito tranquilo para quem deixa a ilha de Santa Catarina. E nesse fim de semana, uma competição de carros, ou melhor, nesta semana, uma competição de carros vai reunir estudantes de toda a América Latina no interior de São Paulo, carros de corrida. Santa Catarina vai estar representada por uma turma da Universidade Federal de Santa Catarina que está com expectativa elevada para um bom desempenho. O repórter Gabriel Felipe conversou com os alunos e você acompanha a partir de agora. Trabalho é o que não falta por aqui. Aqui se faz o corte,
a afiação e tudo o que é necessário para deixar pronto um carro de corrida. Só que essa equipe ainda não é profissional. Todos são alunos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Aqui dentro da equipe a gente se divide em 7 áreas, né? 7 áreas de projeto e 2 áreas administrativas. E, bom, cada área cuida de uma parte da equipe. Então, a gente tem 2 áreas administrativas que vão fazer a parte ali de gestão e marketing da equipe. E as outras demais áreas fazem toda a parte do carro, né? Toda a construção. Cada um cuida da sua parte para assim a gente poder construir um projeto incompleto. A equipe Proto UFSC Motorsport foi formada em 2010 com apenas 7 integrantes. Desde então, o projeto cresceu e hoje tem cerca de 40 estudantes de vários cursos da universidade. O carro é movido a gasolina e tem um motor de 660 cilindradas, com cerca de 50 cavalos de potência. Hoje eu sou responsável pela parte de potência do Proto UFSC. Tanto a parte de potência ela aborda tanto o powertrain quanto o drivetrain e a eletrônica. O powertrain trata do motor e tudo que envolve os periféricos do motor, tanto o escape, a admissão, o arrefecimento e tudo mais. E a eletrônica entra em conjunto com o motor para fazer literalmente a ligação do próprio motor. Eu atualmente sou responsável pela dinâmica, que inclui a dinâmica veicular, que trabalha ali com suspensão, direção do carro, e também o chassi, que precisa ser leve e ter rigidez suficiente também para se adequar bem ao carro. Após uma intensa fase de testes, a equipe se prepara para um desafio. Nesta semana, eles participam da Fórmula SAI, uma competição entre 50 equipes de toda a América Latina, que acontece em Piracicaba, no interior de São Paulo. A expectativa de todo esse time é superar os resultados obtidos no último ano. Quem sabe conseguir um top 10 vai ser bem interessante. Boa sorte para a turma da UFSC. Antes de encerrar, o Avaí fez o segundo, hein? 2-0 para o Avaí em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E é isso. Esse foi o Band Cidade desta segunda-feira. Confira todo o nosso conteúdo lá no portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.